A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. O programa de hoje, polêmico, muito polêmico. A corrupção governa o Brasil. A gente tem visto nos últimos anos muitos escândalos de corrupção. Se a gente pegar um passado mais longínquo, a gente pode dizer que a gente teve Mensalão, a gente teve Petrolão, a gente teve o escândalo dos Correios, agora Banco Master, roubo dos aposentados. E aí, a corrupção, ela está no DNA do Brasil ou no DNA dos últimos governos de esquerda? Governo de direita também tem corrupção? Eu deixo a pergunta e cumprimento os melhores debatedores do Brasil. Dois gigantes notáveis com posições antagônicas. Vou começar pelo Jefferson Azevedo. Ele é professor e ele é progressista. Seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que nos acompanham. E vamos para mais um debate, vamos debater o cenário nacional. Vamos lá, conosco Cláudio Dias, é conservador, é advogado renomado. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, Rafael, cumprimentar o professor Jefferson e dizer para você que nos assiste, o debate ele é importante para que você ouça a opinião e forme a sua convicção. Estamos aqui com essa finalidade. Essa primeira pergunta é só uma pincelada, é bem rapidinho, para daqui a pouco a gente chamar o VT, tema, a reportagem tema desse programa. Sim ou não? A corrupção governa o Brasil? Professor Jefferson Azevedo. Não. Ok. Cláudio Dias, advogado, a corrupção governa o Brasil? A corrupção atualmente governa o Brasil. Aonde você toca tem um escândalo ou tem eventos de corrupção. E isso preocupa bastante. Maravilha. Vamos lá então, vamos conhecer um pouco mais desse tema. Corrupção, né? Enraizada no judiciário, enraizada no poder legislativo, executivo, nas instituições. O que está acontecendo com o Brasil? Vamos acompanhar mais sobre esse tema. O Brasil manteve em 2025 a 107ª posição no Índice de Percepção da Corrupção, repetindo o segundo pior resultado da série histórica do ranking global elaborado pela Transparência Internacional, com apenas 35 pontos numa escala de 0 a 100, abaixo da média global e da média das Américas. Esse índice reflete a percepção de especialistas, executivos e acadêmicos sobre a corrupção no setor público, ou seja, como as pessoas veem o problema no país. E essa percepção está estagnada há mais de uma década. A Operação Lava Jato, que teve desdobramentos entre 2014 e meados de 2017 no governo de Lula, expôs esquemas de desvio na Petrobras e levou à denúncia de políticos e empresários, com impactos até hoje lembrados. No atual mandato do petista, casos como fraude no INSS e o escândalo do Banco Master foram citados como macrocorrupção e influenciaram a percepção negativa sobre o combate às irregularidades. Pesquisas de opinião apontam que a porcentagem de brasileiros que percebem um aumento da corrupção no governo atual subiu de cerca de 39% em 2024 para quase 49% em 2026, mostrando como o tema está presente na avaliação pública. A corrupção também tem custo econômico real. Estudos apontam que práticas corruptas podem representar perdas significativas para o Brasil, estimadas em bilhões de reais por ano e equivalentes a dezenas de dias de trabalho de cada brasileiro. Recursos que deixam de ser aplicados em saúde, educação e infraestrutura. Afinal, a corrupção governa o Brasil? Vamos lá, vamos colocar fogo no parquinho, porque essa audiência extraordinária merece que fatos graves sejam esclarecidos. Recentemente, ex-dirigentes do INSS fecham delação e entregam Lulinha a políticos. Denúncia gravíssima. E, geralmente, a justificativa da esquerda, nós temos o print aí, é a seguinte, né? A Polícia Federal está investigando, mas é corrupção. Está na cozinha do Lula,
Está na família do Lula, está enraizada. O irmão do Lula também envolvido até o pescoço. Que família é essa? Que corrupção é essa? O senhor vai passar pano, professor Jefferson, ou vai dizer que está errado, que esse governo é corrupto mesmo? Aí vamos lá, são coisas distintas, né? Vamos lá, eu acho que a fala do Lula, quando o Lulinha foi citado a primeira vez, foi uma fala bem significativa, né? A fala dele foi o seguinte: se tiver alguma coisa errada, que investigue e que cumpra as condenações. Eu acho, Rafael, não sei se as pessoas se lembram, mas a memória do pessoal é muito curta, né? Eu lembro de um presidente, numa reunião presidencial, falando que se não fosse para pegar o filho dele, o Flávio Bolsonaro, ele tiraria o delegado da Polícia Federal, o superintendente da Polícia Federal e tiraria até o ministro para não ir atrás. Eu acho que, de fato, o Lula não está indo atrás, não está pesquisando, não está interferindo na Polícia Federal, e a Polícia Federal está fazendo o serviço dela. E seja o palco da Chico, da Francisco, você não tem que tirar o superintendente da polícia ou mudar a gestão da polícia para que, de fato, essa pessoa não seja encontrada. E daí eu fico pensando o seguinte: o Banco Master e o INSS está acontecendo desde 2016. Então passou pelo governo Temer, passou pelo governo Bolsonaro e ninguém descobriu nada. Então assim, que polícia federal é essa que estava trabalhando? E cadê o Roberto Campos Neto, que recebeu várias denúncias de que o CDB vendido pelo Banco Master estava fora do valor de mercado e não fez nada? Calma aí, teve que mudar o governo, a Polícia Federal ter autonomia, ninguém ser ameaçado de ser trocado para que de fato descobrisse um escândalo desse tempo todo? Ou vocês acham que o Banco Master ganhou esse tanto de dinheiro e a fraude do INSS foi só agora? E daí, uma coisa chama a atenção. Quem estava no governo Temer, governo Lula e governo Bolsonaro? O Centrão. O Centrão estava em todos. Então, se você for observar todos esses escândalos, tem a mão do Centrão envolvida. E passou pelo governo Bolsonaro incólume. Ninguém questionou, ninguém pegou, ninguém brigou, ninguém fez nada. Se era um governo que estava indo contra a corrupção, por que não aconteceu nada com esses escândalos que passaram pelos 4 anos de governo Bolsonaro? Então, assim, o crescimento gigantesco do Master foi, inclusive, durante o governo Bolsonaro. Se a gente observar o governador que colocou mais dinheiro de previdência de servidor no Banco Master foi o Cláudio Castro, que é do PL do Rio de Janeiro, apoiador do Bolsonaro. O Ibanez Rocha, que é apoiador do Bolsonaro também, queria comprar os títulos podres do Banco Master por 12 bilhões. Então, assim, a gente tem que entender o seguinte: não é porque o escândalo estourou no seu governo que ele não exista. O que você tem que entender é qual a sua ação em relação a esse escândalo. Se a ação durante o escândalo que foi estourada e descobriu, é porque alguma coisa está sendo feita. Então, assim, e daí a postura do Caiado aqui em Goiás é a mesma. Quando ele descobriu qualquer coisa em relação ao governo do estado, em relação a algum político envolvido na gestão dele, ele fez o quê? Ele mandou que a polícia não interviu na Polícia Civil e que a Polícia Civil continuasse trabalhando para bloquear a sangria. Essa que é a atitude correta. Agora, só porque não aconteceu, não significa que não exista. A perspectiva não é essa. E daí a direita tem um negócio: vamos colar a corrupção na esquerda. Mas foram 29 prefeitos presos em Santa Catarina, todos da direita. Dos prefeitos que colocaram dinheiro, dos 20 prefeitos que colocaram dinheiro do Banco Master, 18 são da direita. Então, assim, tem alguma coisa errada aí. É tudo farinha do mesmo saco, então, na sua opinião? Na minha opinião, acho que existe corrupção na direita e na esquerda. Um negócio que vocês querem taxar só um determinado grupo. Por exemplo, no Mensalão, na Lava Jato. Na Lava Jato, quem mais foi preso foram políticos do PP, Partido Progressista, que hoje está junto com a União Brasil, que inclusive é um partido declaradamente de direita. Então, assim... a gente está falando do Lulinha, não pega mal demais pro Lula. O Lula pregou, queria investigar, ótimo, né? Que a Polícia Federal está investigando. O Lulinha está na Espanha, está fora do Brasil com medo de ser preso. Não é uma vergonha para o presidente da República? A família já está rachada já. A Janja já não dá bem com os filhos. Que bagunça que é essa, não, mas professor olha só, Jeff? Eu preciso passar para o Cláudio Dias Pega mal, aqui. Rafael, mas eu acho que você tem que pensar segundos. que o palco da Chico tem da Francisco também. A Michelle não tem relação nenhuma boa com os filhos do Bolsonaro. E outra coisa, quando apareciam as cagadas dos filhos do Bolsonaro, vocês falavam: é o filho do Bolsonaro, não tem nada a ver com isso, então não pegava. Então o senhor acha que tem a ver? Eu acho que todos têm responsabilidade, sim. Ok, vamos lá então. Cláudio Dias, advogado, qual a sua opinião? A corrupção governa o Brasil e você acha que é tudo farinha do mesmo saco, que essa corrupção é suprapartidária, ou quando o Lula governa, a corrupção aumenta? Qual a sua opinião, professor? Vamos pegar lá. Nós temos mais de 20 anos de governo do PT, certo? Isso é fato e eles não podem negar. Todos os grandes escândalos aconteceram nos governos de Lula e Dilma. Aí eu venho negar isso. Vamos pegar o último, INSS. Vamos deixar o Banco Master para daqui a pouco, nós vamos falar dele.
O careca do INSS estava pagando mesada para quem? Segundo a investigação da Polícia Federal e segundo os indícios. Eu não estou dizendo que ele está condenado, segundo os indícios, para o filho de Lula. Quem estava envolvido no escândalo do INSS sendo os principais beneficiários? Associações, em sua grande maioria, criadas e ordenadas por direção do careca do INSS e ligadas ao PT. Isso é fato. Pode ter um aqui, outro acolá, um prefeito envolvido? Pode, eu não estou dizendo que não pode. Mas o que acontece é que quando a esquerda está a governar, esses esquemas... Gente, o escândalo do INSS é um esquema. É um esquema. Entendeu? Ah, existia no governo anterior. Tá, existia no governo anterior em que proporção? As associações estavam lá, meia dúzia, né? Para não dizer números. Eu estou dizendo meia dúzia para citar para você. Mas quantas associações foram criadas durante o governo agora de Luiz Inácio Lula da Silva para receber esse dinheiro? Sindicatos. Os sindicatos já estavam criados. Então é o seguinte, os escândalos de corrupção, eles acontecem com mais frequência, com mais violência, com mais agressividade no dinheiro público nos governos da esquerda. Eu não vou dizer que no governo do Bolsonaro não teve escândalo, não teve corrupção. Teve, onde tem gente tem corrupção. Mas os escândalos não eram como esses, engendrados, arquitetados, planejados. Sistêmico, entendeu? No governo Lula, na sua opinião? Você pega, a corrupção é sistêmica você no governo pega lá Lula. o caso do Correios. Vamos começar lá no Correios, sistêmico. Vamos começar aí nós tivemos o Mensalão, sistêmico. Nós tivemos a Lava Jato, sistêmico. Agora, mais atual, nós tivemos o caso dos irmãos Joesley, entendeu? Beneficiados aí nesse governo, envolvidos com estratégias de dentro do INSS, escândalo sistêmico. Nós tivemos agora o escândalo do INSS sistêmico. Eles engendram uma arquitetura, entendeu? Para a promoção da corrupção. Isso é que é perigoso. Isso parte de dentro do Estado, entendeu? E quando isso acontece, o lesado sou eu e você, sabe por quê? Sabe quem está pagando a conta do INSS? Nós. Eles pegaram o dinheiro do orçamento, falaram, não, vamos pagar os aposentados. Disseram que são 12 bilhões o escândalo e que eles conseguiram de volta algo em torno de 5 bilhões. Okay. E aí, 7 bilhões, é muito dinheiro ou não é? Então, esses escândalos, eles acontecem com maior frequência e com maior agressividade nos governos da esquerda, entendeu? Eles são investigados? São, mas o que adianta? Não consegue pegar o dinheiro de volta. Aí, o INSS, pegamos 5 bilhões para trás, e cadê 7? 7 bilhões enrica qualquer grupo político. Eu vou voltar na fala de Gilmar Mendes, o PT tem dinheiro para ser eleito até 2100, com esses escândalos. Então, isso é perigoso, desequilibra a política. Isso gera ricos com enriquecimento ilícito. Isso proporciona desigualdade social, isso mexe no orçamento da União. Então, o que eu quero dizer é que, nessas circunstâncias, o governo atual é um governo envolvido com muitos escândalos de corrupção. Tem gente honesta? Deve ter, porque tem servidores de carreiras e tem pessoas que não se vendem. Mas tem muita gente envolvida no escândalo do INSS e o do Banco Master é só a pontinha do iceberg. Hora que puxar, vai cair muita gente, entendeu? Tem prefeitos envolvidos e da esquerda? Não tem ninguém envolvido? Okay. O próprio filho do presidente está envolvido diretamente. Por que ele não está no Brasil? Por que ele não compareceu já à CPI espontaneamente? Não, eu quero prestar depoimento, quero esclarecer. Abra suas contas bancárias, porque isso não é problema para ninguém que não está envolvido. Então, retorna para a Espanha, não abriu contas bancárias, está com medo de comparecer na CPMI. Agora, quer dizer, a Polícia Federal, essa aí, não falha. Ela vai encontrar e ela já encontrou os envolvidos nesses escândalos. O certo, na verdade, é deixar sem fazer nada, né? Passar 4 anos sem fazer nada, sendo que todo o escândalo passou para o governo Bolsonaro e nada aconteceu. E daí eu fico perguntando o seguinte também, né? O Ciro Nogueira foi citado. A gente tem o Zé Tel lá, que era o pastor da Igreja Lagoinha, que foi o maior doador de campanha do Bolsonaro e do Tarcísio, mas ele deve ser petista, provavelmente, né? É ligado à família do Nicolas Ferreira, mas também deve ser petista. O negócio é o seguinte, passou 4 anos de governo Bolsonaro acontecendo o escândalo do INSS, passou 4 anos de governo Bolsonaro acontecendo o escândalo do Banco Master e nada foi feito. O certo deve ser isso. Talvez se a Polícia Federal fosse incorporada do jeito que o Bolsonaro ameaçou trocar superintendente para não pegar o Flavinho no escândalo da rachadinha,
talvez tinham passado 4 anos de governo Lula e o escândalo também não teria aparecido. Mas como a Polícia Federal tem autonomia para trabalhar, ela vai pegar todas as pessoas, ela vai atrás, inclusive vai denunciar ministro do STF. A lógica é essa quando você tem uma polícia que está liberada para trabalhar. Agora, se você não tem uma polícia liberada para trabalhar, você passa 4 anos de governo sem que nada aconteça. Mas aí passando mel na cara do trabalhador para ele acreditar que não existe o delegado-geral da Polícia Federal está fazendo, viajando mundo afora com Lula? Mostrando a nossa Polícia Federal? É isso? Tem entrevista essa semana do delegado da Polícia Federal do lado do presidente da República. Fazendo o quê? Fazendo o quê, telespectador? Gastando dinheiro à toa. Indo para local que não precisa. Você quer mostrar a Polícia Federal? Apresenta um slide, essa é minha polícia. Ele é o chefe de Estado. A polícia é dele. Ele é o chefe maior da segurança pública nacional. Não, eu levo o delegado da Polícia Federal. De certo não tem conversas, não tem jantares, não acontece nada. É tudo muito republicano. Isso me causa estranheza. O delegado da Polícia Federal não tem que estar nas barbas de presidente da República. Seja da direita, seja da esquerda. Porque ela é uma polícia de Estado. Isso é perigoso. Entendeu? E ele mandou sinais para o Lula. Lula, sabe o que acontece? Achamos seu filho aqui na investigação. O que aconteceu até agora? Nada. Eu queria que fosse o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, para ver o que ia acontecer. O Flávio foi protegido. Já estaria preso, já estaria com processo, já estaria na PGR lá, a denúncia sendo ofertada. Mas como é o Lula, vamos segurar o tanto que der. Cadê? Quantas pessoas estão presas do escândalo do INSS até hoje? O careca do INSS está pagando a conta sozinho. Sabe por quê? Um mentor paga a conta. Mas os apaniguados até agora não pagaram a conta, não foram presos, entendeu? E os escândalos, cadê? O Frei Chico está envolvido. Por que não aconteceu nada até agora? Não, porque é o Frei Chico. Será porque é isso? Ou será porque ele é irmão do presidente? Não vem me dizer que não tem aí uma proteção. Tem uma proteção. Isso é grave, isso é sério, entendeu? E eu quero muito dizer para você, se tivesse no governo Bolsonaro, por exemplo, essa já estariam presos, já estariam encarcerados. Assim, os filhos envolvidos, entendeu? Os filhos do Bolsonaro envolvidos, envolveria... Vou te falar, não ficou ninguém fora de investigação no governo do Bolsonaro. Agora, vamos lá. Se você tem... O que aconteceu no governo do Bolsonaro? Muitas vezes a Polícia Federal não prestava informação ao chefe de Estado. Isso aconteceu várias vezes. E ele dizia em suas entrevistas, eu não sei nem o que está acontecendo. Agora, onde está o chefe da Polícia Federal hoje? Viajando com o Lula. Aí isso aí pode ser normal, está tudo tranquilo, está tudo certo. Ora, nós não temos que mostrar o trabalho da Polícia Federal na África do Sul, na Coreia do Sul, entendeu? Nos Emirados Árabes. Não temos. A Polícia de Estado tem que trabalhar. Entendeu? E tem que fazer o seu papel. E eu respeito muito a instituição chamada Polícia Federal. Agora, acho muito preocupante, entendeu? Dizer, no governo do Bolsonaro... Esquece o governo do Bolsonaro, gente. O atual governo é Lula. O atual governo é Lula. O filho do Lula está envolvido. O irmão do Lula está envolvido. Entendeu? E isso tem que sair da canetinha do andamentozinho de inquérito. Isso tem que virar finalização de inquérito, denúncia da PGR e processo penal. Não é isso que o Lula falou? Por que está demorando tanto? Já não acharam todo o escândalo? Já não acharam os envolvidos? Já não tem os indícios de autoria e materialidade? Entrega para a Procuradoria-Geral da República ou entrega para o Ministério Público Federal, porque o INSS é uma autarquia pública. Entendeu? Entrega para que eles possam agir. Gente, vamos deixar a marcha acontecer. Mas não, segurar é o melhor, entendeu? E vem eleições aí. Eu acho que eu e você não estamos satisfeitos com o que está acontecendo e a nossa chance de mudança é agora em outubro. São dois pesos, duas medidas, né? A gente está num estado que o governador fala a minha polícia militar e que ele anda com a polícia militar para todo quanto é lado. Outra coisa, se o cara é tão a favor disso, eu lembro quando o governador falou que ia mandar a polícia militar para o Rio de Janeiro para ajudar na operação do Cláudio Castro, se for pensar numa perspectiva, você não tem que sair daquele estado, não. Era a polícia militar do estado de Goiás. Agora, apresentar a Polícia Federal fora não tem problema nenhum quanto a isso. O que acontece, eu ia falar que no governo Bolsonaro, se fosse um filho dele envolvido, o Ministério Público do Rio de Janeiro descobriu que o Flávio Bolsonaro e a esposa dele passaram 2 anos sem mexer no salário deles. E os boletos estavam sendo pagos com dinheiro vivo pelo Queiroz. O que aconteceu? Puxou competência
para o STF e o Toffoli arquivou o processo. E antes disso mesmo, o próprio Bolsonaro falou que trocaria delegado da polícia, superintendente da polícia e o ministro para não pegarem o filho dele. A lógica é essa. Aconteceu sim. O ministro da Educação do Bolsonaro estava utilizando dinheiro público para mandar para as igrejas. Isso foi denunciado. Encontraram carros com dinheiro dentro lá em Brasília também. Isso foi denunciado. Agora o que acontece é o seguinte, tudo isso foi colocado debaixo do pano e todo o que aconteceu... Debaixo do pano, como o senhor não está dizendo que foi investigado? Não, mas alguém foi preso? Ninguém foi preso. O senhor está dizendo que foi investigado? Ninguém foi preso. Mas os processos penais estão em andamento. Cadê os processos penais dessas situações do atual governo? Não tem. Eles seguram. Ele traz uma gerência sobre a Polícia Federal de maneira que ela segura o inquérito e não manda o inquérito para o Procuradoria-Geral da República. Porque está em processo de investigação, isso é inquérito. Isso eu vou falar para vocês. Inquérito, será que estão pegando o exemplo do STF? Inquérito do fim do mundo, que dura 6, 8 anos? Inquérito está caminhando. Olha, o que acontece é o seguinte, a direita essas pessoas está aí posicionando e mostrando a você que a corrupção é generalizada. Toffoli arquivou o processo do Flávio Bolsonaro. Não, se ele arquivou, você tem que então se demandar e se opor contra o ministro. Então, mas olha só, é questão de competência. Foi a justiça. Então, era questão de competência. Agora o negócio é o seguinte, a relação do Lula também foi questão de competência. Agora vocês estão falando o quê? Não, isso aí tá certo e o outro tá errado. Não são dois pesos e duas medidas. Eu não estou dizendo que tá certo ou tá errado, não. É de causar estranheza e perplexidade. O diretor-geral da Polícia Federal viajando do mundo com o presidente da República. É de causar. Quando o diretor então os dois são iguais. Lula e Bolsonaro são iguais. Quando o diretor... É isso? Na minha opinião é o seguinte... O senhor está igualando os dois lados. Na minha perspectiva, não existe governo isento. Agora, querer colocar a peste de corrupção na esquerda... Tem corrupção. Colocar a peste de corrupção... Agora, o índice de corrupção e é golpe baixo. Do governo atual e do governo anterior e é golpe baixo. De 1 para 1000. Se a corrupção estava acontecendo no governo Bolsonaro e a Polícia Federal é livre para investigar, por que não se descobriu nada nos 4 anos que estava acontecendo? Não se descobriu, doutor? Não se descobriu nada. O senhor está equivocado. Por que não descobriu nada sobre as investigações da Polícia Federal aconteceram? O senhor mesmo disse, teve o caso do Ministério da Educação, foram denunciados, já estão respondendo ação penal. Nada agora, do Master e do INSS durante o governo Bolsonaro. O Banco Master é responsabilidade não só do Banco Central, mas o Tribunal de Contas da União, é responsabilidade de fiscalização do Poder Legislativo. Por quê? Porque mexem com dinheiro e tem concessão. Agora, jogar a culpa de tudo que aconteceu no Bolsonaro... Lula. Você está jogando no governo Lula. Não, peraí. Você tem TCM, você tem CGU, você tem Polícia Federal. Todo mundo apareceu com a investigação. Aí, sabe o que eu acho engraçado? Mas nos últimos 4 anos, não. Você que é da CGU, você que é da Polícia Federal, no governo Bolsonaro, acho que vocês estavam todos de férias. Foi férias de 4 anos. Provavelmente deve ter sido férias de 4 anos para vocês. Porque, segundo a esquerda, vocês não trabalharam, vocês não fizeram nada, vocês não atuaram. Vocês não penalizaram, vocês não ofereceram relatórios de inquérito, vocês não investigaram. Agora, venha me dizer que o atual Banco Central do Roberto Campos Neto não fez nada. O caso do Banco Master, fez nada. Pega quem são os envolvidos. Mas os envolvidos, Cláudio Castro colocou $1 bilhão, $1 bilhão de reais no Banco Master. Você tem que dar nome aos bois, mas indicar. Queria colocar 12 bilhões. O Banco Central, sob a gestão do Roberto, Campos Neto, e a quem Toffoli é ligado? Tô nem aí. E de quem Toffoli foi advogado? Toffoli já arquivou. De quem Toffoli era militante? Não, Toffoli impediu o Lula. Toffoli impediu o Lula de ver o irmão dele. Vocês esquecem, entendeu, dos envolvimentos políticos que os apaniguados do PT têm no poder hoje. O poder está aparelhado. O poder está aparelhado. Isso é preocupante. Entendeu? 29 agora, o que eu quero dizer para você, telespectador, preso, e a culpa é da esquerda. Cadê os do PT? De direita. E os do PT, ninguém colocou dinheiro do Banco Master. Quantos prefeitos? Não, ninguém. Dos 20 prefeitos que colocaram dinheiro, 18 são do PP, PL foi o que mais colocou dinheiro. E do PT ninguém fez nada. Sabe o que o PT fez? Usou o dinheiro. Isso é que é o pior. Vocês usaram o dinheiro. Porque vocês entraram por meio de influência. Você coloca dinheiro, conta títulos falidos
títulos Calma. podres e Isso a aí- culpa é do PT. Deixa eu te falar- Eu Não. sou o governador do Tô Rio de dizendo- Janeiro, deixa eu te falar, gasto doutor. 1 bilhão em Ó, títulos podres vai e a culpa é responder, do o PT. governador A do culpa é do PT. PL A vai culpa é do responder, PT. os prefeitos já estão presos. O Ibanez E com o PT, Rocha o que usa o aconteceu? Banco de Brasília, usa o Engraçado, Banco né? de Brasília, E com os querendo deputados comprar que tinham 12 favorecimento. bilhões de títulos podres E a culpa é do e pra PT. onde foi Tudo é esse culpa do dinheiro? PT. Esse dinheiro ficou A rachadinha enriquecendo do o Flávio banqueiro, você acha Bolsonaro é mesmo? culpa do PT também. Tudo Entendeu? é culpa do PT. tudo é O culpa do dinheiro PT. do Banco Márcio não enriqueceu só o banqueiro, não. Ele foi usado para comprar O pastor resort, que doou- ele que foi doou- usado para o influência pastor- política, o pastor ele que foi doou usado 2 para influência milhões pra no campanha do legislativo do Bolsonaro, PT governa. é dinheiro do PT entendeu? também. E O que foi doou usado 1 pra influência do milhão governo pra federal. campanha do Agora, Tarcísio, por que o dinheiro do Vorcap PT sentou também. várias vezes É com o PT presidente também. Lula? Estranho, né? E ele sentou com uma vez, e sentou com Sentou uma todo vez. mundo. Não, foi lá fazer uma visita. Quantos banqueiros o Lula recebeu esse ano? Engraçado, né? Estranho, né? Aí, quando a coisa começou a apertar, ele falou assim, eu tenho aqui... Você acha mesmo que o Vorcaro não tem um dossiê de todos eles? Tem. O Vorcaro Todo tem um mundo, dossiê provavelmente. e vai cair metade da República. Você E acha se tiver por que quê? cair prefeito Você da acha direita, que o telefone- que caia. o Se tiver telefone que cair do Ciro governador e que do caia. Ciro Nogueira Agora, vamos lá. e do Nicolas Ferreira estavam do Vamos celular lá. do Vorcaro. Por quê? Por que que o número de Nicolas- telefone... Por que eu que tenho o número de telefone Nicolas de todo até mundo hoje aqui. não fez um ó, videozinho com não, tela preta no não fundo escapa- falando não esse escapa- país não vai escapa fugir. do assunto. Esse Para um país pouco, vai quebrar. para só um pouquinho. Estão aqui. escapando do assunto. Para porque só é um o pouquinho que seguinte, eu quero fazer um questionamento para vocês dois. Se vocês estão falando, o professor Jefferson está falando que é tudo igual, né? Que tem corrupção na direita, tem corrupção na esquerda, ou seja, que política é tudo igual. Eu acredito que foi isso que o telespectador entendeu, foi isso que eu entendi. Então não vale a pena colocar a estrela vermelha no peito e falar, eu sou Lula, Lula é maravilhoso, Lula é extraordinário, Lula é bom demais. Daqui a pouco o senhor está votando no Bolsonaro também? Não, ou mas calma aí, olha porque só. todo mundo é igual. Você tá distorcendo minha fala. Não, eu não então falei. eu tô- Não, calma só um pouquinho, então eu tô Rafael. perguntando. Eu não falei O Lula que é todo mundo corrupto é ou é igual. honesto? Eu não falei que todo mundo é igual. Eu nunca falei isso. Eu tô falando o seguinte, foi assim, o que transpareceu, não, professor. querer colocar a pecha de corrupção só na esquerda é jogo baixo. Então todo mundo é igual, Não, todo professor. mundo não é igual. Existem políticos que são muito bem intencionados e fazem o seu trabalho. Agora o que acontece é o seguinte, eu acho muito estranho passar 4 anos acontecendo o escândalo do INSS, acontecendo o negócio do Master e nada ser feito, sendo que falava que existia independência na Polícia Federal. Eu não falo que o Lula é perfeito, nunca falei que político nenhum é Lula é perfeito. honesto? Eu não falei isso em nenhum momento. Não, tô perguntando Agora o se o Lula é negócio é o honesto. seguinte. Agora o negócio é o seguinte. O senhor não responde. Agora o negócio é o senhor não seguinte. responde. Eu estou fazendo Existe uma pergunta, eu estou diferença fazendo uma significativa pergunta objetiva. Lula é honesto? Bolsonaro é honesto? Peraí, eu sou o âncora do Não, programa, você eu estou tá participando. perguntando. Bolsonaro é Eu vou honesto? perguntar se o Bolsonaro é honesto também. Bolsonaro é honesto? Aí o debatedor, eu vou fazer a mesma pergunta para o debatedor de direita. Eu quero saber, sim ou não, Lula é honesto? O Lula não foi condenado por corrupção. Lula é honesto? Até que ele seja condenado por corrupção, ele O Lula tem não a foi presunção condenado da por inocência. corrupção, Por quê? doutor. Então vamos lá então. O Lula Bolsonaro, não foi condenado. Bolsonaro é Votaram. honesto? Meu Bolsonaro é Deus. honesto? Olha, a conduta e a postura de Jair Messias Bolsonaro o aparentam e o apresentam como um homem honesto. E isso é realidade. Agora, o que a esquerda quer fazer, dizendo que o Lula não foi condenado Não por foi. corrupção? O processo voltou. Não, peraí, então processo deixa eu voltou. concluir. Peraí, deixa eu concluir. O processo voltou. É O senhor vai simplesmente deixar eu assim, concluir? ó. É simplesmente assim. É. Você é operador de direito também. Você sabe que a gente ataca a Se eu vou materialidade e deixar a o senhor falar, e a hora formalidade. que eu puder falar, eu falo. Pois não, pode. O Lula foi condenado em 3 momentos processuais, primeira instância, segunda instância e no STJ, por escândalos de corrupção. Isso é fato. Se nós temos erros processuais, isso é outra questão, entendeu? É outra questão. As provas estão lá, a condenação está lá, o reconhecimento de condenação pelo Tribunal Regional Federal lá do Rio Grande do Sul está lá, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O STJ confirmou. No 6º recurso, dentro do STF, em habeas corpus, não existe recurso em habeas corpus, mas eles criaram essa figura. Aqui é uma nulidade, essa nulidade, ela pode anular o processo. Voltou para a primeira instância, mas as condenações e as provas demonstram que o presidente Lula foi condenado por corrupção. Entendeu? Agora, dizer que o Bolsonaro é corrupto com o quê? Com o escândalo da baleia, com jet ski, com moto, é isso que vocês querem dizer? Rachadinha. Cadê a Comprar- rachadinha dele? Cadê a comprar prova? imóvel em dinheiro Foi vivo. condenado?
comprar. Aí, tá vendo? Olha só, vamos lá. Não, o Lula foi condenado e no embargo de declaração do Sérgio Moro, do embargo de declaração. Convicção do processo de corrupção. Não, Convicção. Olha, Então, vocês assim, dizerem que o Lula é inocente, eu acho que vocês têm que recuar nessa fala e dizer o seguinte, olha, o Lula teve um processo penal condenatório em primeira, segunda e terceira instância e no STF houve uma anulação por erro processual que até hoje é debatido. Entendeu? É debatido no meio acadêmico. Seu cliente, então seu assim, cliente é... Olha só, você teve um cliente que foi condenado, você recorreu. Você teve um cliente que foi condenado, você recorreu. Ele foi condenado. Por causa de erro processual, ele saiu, ele é descondenado. Então, você fala isso, doutor, no seu processo? Foi condenado. Você faz para o seu cliente? Peraí, não, você é um É descondenado? o seguinte, o que aconteceu... O único problema é que a gente está falando do Lula. Doutor, se fosse qualquer pessoa, o senhor está confundindo anulação de processo com condenação. Anular processo, acontece anulação. Nós tivemos o caso do senador Demóstenes Torres. O processo do senador Demóstenes Torres foi anulado. Então você está chamando de corrupto? O processo... Ou você está chamando Demóstenes Torres de corrupto? Peraí, então Demóstenes Torres é corrupto? É isso? Fala. Não deixa eu explicar. 1 minuto apenas, 30 segundos para cá. Porque senão aí o senhor fala sozinho, conclui o debate sozinho. O senador Demóstenes Torres tinha foro prerrogativo de função. Existiam algumas provas, existia um processo. Quando você faz errado, não quer dizer que você não tenha responsabilidade com os fatos. Então ele é corrupto igual o Lula. O senhor que está dizendo. Não, eu estou te perguntando. O senhor que está dizendo. Estou te perguntando. O senhor que está afirmando. Se a fase processual é o mesmo... O senhor vai deixar eu concluir ou o senhor vai continuar falando? Não, o negócio é o seguinte. Doutor, a fase processual é o mesmo, a justificativa é a mesma. Só que o Lula é corrupto, demonstra não. A conclusão dele é essa. Eu não falei isso. Para outro não. Eu não falei isso. Eu quero saber como que funciona esse direito. O senhor não deixa eu explicar. Se foi formalizado é o direito da cabeça do PT, gente. O direito da cabeça do PT é o seguinte. O Lula é um cara inocente. O Lula é um cara bom, o Lula não rouba, o Lula faz o L, o Lula manda picanha, o Lula faz tudo que você quer. Existe um monte de prova do Flávio Bolsonaro. Não vote no Lula. Agora o que mais tem é prova do Flávio Bolsonaro em relação Por que não foi preso? Por que não foi condenado? Porque processualmente estava errado, era de competência. BBB, Bolsonaro. A mesma coisa. A fala deles é... Você viu falando do Lula até agora? O direito serve para uma coisa, mas Bolsonaro. Ele só fala do Bolsonaro. É Bolsonaro, é Bolsonaro, é Bolsonaro. Fala do seu presidente, fala do seu governo, fala o que ele fez. O Flávio vou voltar a perguntar igual eu pergunto para todo lulista. Cadê o Fome Zero? Ué, tá aí. Aonde? Tá aí, ué. Aonde, meu amigo? A gente saiu do mapa da fome de novo. Não, cadê o Fome Zero? A gente saiu do mapa da fome de novo. Acabou, doutor. Olha no Diário Oficial. O programa social mais importante da República Federativa do Brasil. Saiu do mapa. Acabou, você sabe por quê? Porque eles davam comida pro povo. O povo comia. Sabe o que eles dão agora? Cartão miséria. É cartão miséria e Bolsa Família. Sabe o que é cartão miséria? Vai lá no Nordeste ver o que eles estão fazendo com Bolsa Família. Por que vocês não dão comida pro povo? Tchau para vocês. Infelizmente o tempo acabou. Foi um ótimo debate. Você em casa, que é suficientemente inteligente, tire suas próprias conclusões. Obrigado, Jefferson Azevedo e Cláudio Dias. Um representando a direita e outro à esquerda. Mas o importante mesmo é a sua opinião, a sua conclusão. Fiquem com Deus e até a próxima.